Falei que daqui a pouquinho eu começo a gravar o vídeo aqui. Eu tô meio cansado, sabe? Só vou acessar o Instagram rapidinho e aí depois a gente começa a conversar. Imagina um vídeo assim, né? Imagina se tudo o que você faz fosse gravado. Ou seja, quando você fala que vai estudar, imagina que tivesse uma câmera gravando e provando que na verdade você não tá estudando coisa nenhuma. Porque das 5 horas que você fica lá trancado dizendo que tá estudando, a maior parte delas você tá enrolando. Ah, mas eu só vou agora fazer um lanchinho. Agora eu só vou ver um Instagram rapidinho. Agora eu só vou fazer mais não sei o que, não sei o que lá. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui. Tô procrastinando tanto que até a câmera tá meio estranha. Pronto, agora tá melhor. Imagina, né? Será que você continuaria procrastinando tanto assim se houvesse uma evidência concreta da sua falta de compromisso? Esse vídeo aqui é pra você que sofre de procrastinação. E esse vídeo, em específico, né, ele visa fazer com que você talvez não seja curado completamente da doença, numa das doenças do nosso tempo, né, que é a constante procrastinação, mas que pelo menos você entenda como ela funciona e possa começar a combatê-la. Né, que você pelo menos entre naquilo que eu chamo de guerra mental. Que você combata pelo domínio da sua própria atenção, da sua própria mente, e comece a ter resultados melhores. E eu estou gravando esse vídeo na trilha de vídeos que estou fazendo sobre o tema da autossabotagem por causa do workshop que farei amanhã às 18 horas. Então, se você quer mais informações sobre esse workshop, o link está aqui embaixo na descrição. Agora vamos ao que eu quero falar com você hoje aqui. Cara, vamos esclarecer algumas coisas sobre procrastinação. Primeiro, procrastinação não é uma palavra bonita para você usar para descrever sempre que você está com preguiça de fazer alguma coisa. A gente precisa fazer uma distinção muito clara. O que é preguiça e o que é procrastinação? A procrastinação, ela é um comportamento da preguiça. Porque preguiça não é um xingamento. Preguiça nada mais é do que um nome que a gente dá para um comportamento vicioso em que nós colocamos certos valores inferiores acima de outros valores que são superiores. Vou dar um exemplo. Como é que eu sei se eu sou preguiçoso ou não? Quando eu tenho que fazer um bem, ou seja, eu tenho que ir lá e trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ser útil aqui em casa, né? Tenho que servir a minha família, tenho que ajudar nas tarefas. Se eu coloco o meu descanso acima disso, então eu sou preguiçoso. Eu tô pegando uma coisa que é inferior, descanso é bom, descanso é um bem. Mas não está acima de outras coisas que são da ordem do amor, que são da ordem do serviço, que são da ordem da minha presença no mundo. Então, preguiça é quando eu coloco um bem inferior, né, principalmente aqueles relativos ao descanso, aqueles relativos ao meu egoísmo, aqueles relativos ao que me faz bem, o que me dá prazer, acima daquilo que pode me dar trabalho, mas que é mais valioso e mais importante de fazer. Muitas vezes a procrastinação é um comportamento oriundo da preguiça. É um comportamento que está profundamente relacionado à preguiça. Você procrastina porque você não quer tomar a decisão de se sacrificar. Então, é mais cômodo falar, não, mas eu só vou fazer um lanchinho. Agora eu só vou ver uns videozinhos. Eu só vou jogar 30 minutinhos. E você não começa a fazer. Só vou ver mais um videozinho aqui no YouTube, né? Talvez você esteja assistindo aqui esse vídeo porque você só tava para ver mais um videozinho e apareceu a sugestão desse vídeo aqui, né, sobre procrastinação. Você fala, vou ver aqui, né? Porque procrastinação é um tema tão importante. Então, veja, a gente precisa inserir e dar nome às coisas da forma certa. Procrastinação é um comportamento preguiçoso. E para você se livrar da procrastinação, portanto, não vai adiantar. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui, eu e você e eu. Quantas dicas, técnicas, hacks, né, métodos milagrosos anti-procrastinação você já não tentou, todos eles lastreados na neurociência? Quantas coisas dessas você já não tentou e não adiantou de nada, você continua procrastinando dia após dia? Não é assim, você não é um bicho, você tem até uma dimensão de bicho, assim, você tem uma dimensão animal. Mas o ser humano tem algo a mais, né? Qualquer um consegue ver isso. Tendo meio olho, né? O cara consegue ver isso com uma clareza absurda. O ser humano não é igual ao cachorrinho, não é igual ao macaquinho, não é igual ao burrinho, ao cavalinho, né? É diferente. É diferente. Então, não adianta você tentar pegar dicas, técnicas, hacks, macetes que trabalham só com o seu corpo. Você precisa ir para a dimensão psíquica. Precisa ir pro funcionamento da sua mente de verdade, funcionamento da sua alma, como é que essa coisa funciona. Pra quem não sabe, né, psique, em grego, significa literalmente alma. Então assim, o pessoal que fala, não gosto desse negócio de alma, porque eu não sou religioso, eu não tô falando de religião. Tô falando
da sua psique. É que, assim, você sabe que ela existe, né? Por isso você vai no psicólogo, por isso você vê dicas psicológicas, etc. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que eu combato a preguiça? Eu combato a preguiça através de atos voluntários da minha vontade. Eu tenho que mobilizar a minha vontade e tenho que ser capaz de fazer com que a minha vontade tenha razões fortes o suficiente para se mover. Então tudo tem a ver com o sentido que eu vejo nas coisas. Tem um filósofo, o pessoal estava reclamando que eu não estava mais falando muito de filósofo aqui no canal, né? Então eu vou falar. Tem um filósofo francês muito bom, lá do início do século passado, Maurice Blondel. Ele tem um livro que se chama Ação. Tá? Recomendo a leitura. Um livro interessante, denso, interessante, em que ele analisa a estrutura da vontade. E nesse livro, basicamente, ele nos mostra uma relação da vontade, né, que é o seguinte: a vontade humana é dialética. Ou seja, você precisa, primeiro, ter uma vontade baixa. Eu não vou ficar falando aqui os termos franceses, porque eu tenho uma pronúncia horrível do francês, né? Mas, basicamente, eu vou traduzir para um português mais claro. Você pode ter aí uma vontade voluntária, ok? E uma vontade, essa vontade voluntária é mais baixa e uma vontade superior. Então, você tem uma vontade com V maiúsculo, que é aquela vontade que você tem das coisas superiores, dos ideais aos quais você aspira, do tipo de pessoa que você quer ser, do sentido que você quer dar para a sua vida. Isso é uma vontade. E você tem uma outra vontade que se relaciona às coisas mais baixas, aquilo que a gente chama, né, normalmente na filosofia e na teologia clássica, de bens apetecíveis, ou seja, a vontade de comer, a vontade de dormir, a vontade sexual, a vontade, né, de um certo prazer que você busca, aquela vontade que dá uma coceirinha, né, você tem vontade de coçar ali. Então, isso é uma vontade também. E por que a vontade humana é dialética? Porque a vontade baixa, ela não preenche os nossos anseios. A vontade baixa só preenche os nossos anseios quando ela corresponde, por sua vez, a uma outra vontade superior que nos puxa para cima. Eu vou dar um exemplo aqui do dia a dia de muita gente. Você pega o exemplo do sexo casual. Você tem lá a vontade, né, sexual e você vai e começa a praticar atos sexuais casuais. Você fica procurando gente pra transar que você nem conhece, né? Procura gente no Tinder. Tá bom, vai lá. Aquilo não te preenche nunca. Você pode passar o resto da sua vida inteira fazendo isso. E a cada vez que você pratica esse ato, mais vazio você fica. O que é muito diferente de um casamento genuíno e do ato sexual dentro do matrimônio, que é o ato conjugal, que é o ato matrimonial em si, que preenche de verdade e que está aberto a trazer vidas para o mundo. Não vou entrar agora muito mais nesse ponto, que não é o tema do nosso vídeo. Mas existe uma diferença muito grande. Muito grande. Assim como existe uma diferença muito grande entre você comer qualquer comida só porque você está com fome e você comer uma comida feita especificamente por alguém que te ama e que tem um sentido, né? Tem um sentido emocional naquela comida. Por exemplo, uma comida da sua infância, né? Que sua mãe fazia. Você ama aquele prato. Aí você vai na casa da sua mãezinha. A sua mãezinha faz o prato pra você. É muito diferente de você comer, né? Qualquer pratozinho aí num bar, na rua. Concorda comigo? Assim como existe uma diferença muito grande entre você ler um livro só porque deu vontade, deu curiosidade. Você vai pegar qualquer livro pra ler. E um livro que você já está querendo ler há muito tempo, porque você sabe, uma pessoa que você respeita muito te indicou aquele livro, e você sabe que aquele livro ele vai ter uma importância existencial para você. Então estou dando esses exemplos aqui para você entender essa dinâmica da nossa vontade. Existe uma vontade baixa, que é motivada pela curiosidade, pelos impulsos, pela fome, pelo sono, pela sede. E existe uma vontade superior que almeja coisas que têm sentido e significado. E o que tudo isso tem a ver com a procrastinação? Cara, basicamente, né, se você não aprender a mobilizar a sua vontade superior junto com a vontade inferior, você sempre vai ficar deixando as coisas para depois. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai dizer assim: ah, eu quero, porque aí a gente pega um outro ensinamento muito bom do Narciso Irala. Tem o livro dele, Controle Cerebral Emocional. Lá no Controle Cerebral Emocional, ele distingue, né, os 4 níveis da vontade. Desde uma vontade eficaz, decidida, até uma vontade que não existe, que é a abulia. A vontade eficaz e decidida é uma vontade que, uma vez que toma uma decisão, prossegue nela até o fim. Então você decidiu aquilo, você vai fazer aquilo e acabou. Abaixo disso, você tem o impulso, que não é uma vontade decidida, é um negócio que surge em você. Todo mundo já passou por esses impulsos, né? Você tem um impulso de fazer alguma coisa, você levanta e começa a fazer.
Você tem um impulso de ir lá na academia, e você vai lá, paga 1 ano de academia, e depois não vai mais. Você tem um impulso de fazer uma determinada prova, aí você vai lá, se inscreve na prova, você fala pra todo mundo que vai fazer, não, eu vou fazer aqui esse concurso de policial, agora eu vou ser policial, e você não estuda, né, não dá prosseguimento naquilo. Vai lá no dia da prova, reprova, passa uma vergonha do caramba. Não, agora eu sou médico, aí você tem um impulso da medicina, mas você não transforma aquilo numa decisão genuína, você não estuda de verdade, aquilo some, você não estuda, né, acabou. Você vai lá e reprova, e assim vai. Todo mundo já viu esses impulsos que a gente tem. Os impulsos eles não se sustentam se eles não se tornarem decisões conscientes, que envolvem exatamente essa vontade de se sacrificar dia após dia, manter a virtude da constância. Abaixo do impulso, você tem o mero querer, né, o mero bem. Porque, como diz Aristóteles, a nossa vontade ela é convidada pelas coisas que são boas. O ser humano não faz nada que considere ruim. Mesmo a pessoa que é ruim, ela não faz as coisas porque ela quer fazer... tem uns casos desses sim, né? O cara quer fazer de sacanagem mesmo, quer fazer maldade. Mas são muito raros, né? São Maximiliano Kolbe dizia, existe muito mal no mundo, mas existe muito poucas pessoas genuinamente mais. A maioria é ignorante. Então o que acontece? A maioria das pessoas comete o mal por uma falta de hierarquia de valores. Então, por exemplo, o cara... Por que uma pessoa vai e comete um aborto, né? Mata o próprio filho na barriga. A pessoa faz isso não é porque ela quer matar o próprio filho, mas porque ela pensa que aquilo vai ser um grave problema, etc, etc, na vida dela, que a vida dela vai acabar, porque ela está contaminada por uma ideologia de morte, que é típica do nosso mundo atual, e ela pensa que criança é uma maldição e não uma benção. Então, pensa que a vida dela vai acabar, que aquilo vai ser um grande empecilho para o futuro dela, que ela cometeu um grande erro, etc. E nessa pilha ela vai lá e comete um ato, né, de matar o próprio filho. Não vendo isso. Entende? Por ignorância, literalmente. Por ignorância. É óbvio que essa ignorância é culposa, mas não deixa de ser ignorância. Então, o que acontece? O ser humano, ele olha para um bem, e ele quer um bem, como diz Aristóteles, você quer uma coisa boa. Daí você vai começar, essas coisas que são boas, elas nos chamam, né? Elas brilham aos nossos olhos, elas ficam nos convidando. Então, digamos que você é um jovem, você quer dar um rumo para sua vida. Você tem um tio que é policial, você tem um tio que é médico, e você tem um tio que é padre. Né? E o seu pai é empresário. E você olha assim pro seu pai que é empresário, você admira seu pai, fala, poxa, legal, esse negócio de ser empresário é interessante, né? Administrar empresas, ser responsável, né? Por mudar a vida de um monte de gente. Aqui tem um monte de funcionário que depende do trabalho do meu pai, os produtos aqui da empresa do meu pai, poxa, ajudam um montão de gente, maneiro isso aqui, gostei, né? Acho que eu quero ser empresário. Mas aí você conversa com seu tio que é médico, teu tio conta lá de um plantão que ele salvou a vida de um bebezinho, né? De um acidente, né? Que ele foi chamado na SAMU e ele é médico socorrista e você, só de ouvir a história, já tem adrenalina. Você, caraca, maneiro pra caramba. E aí você conversa com o outro tio que é policial e o seu tio policial começa a contar pra você de um embate que ele teve com um bandido quando ele prendeu o cara e você olha pra aquela autoridade, pra aquela vida interessante do policial, você fala, nossa, isso aqui é muito legal, acho que agora eu quero ser policial. E aí, por último, no final do dia, você vai à Santa Missa, o seu tio padre tá lá rezando a missa com um fervor danado, né, de fato, vivendo aquilo ali, você olha para aquilo faz brilhar os seus olhos, nossa, acho que agora eu quero ser padre. Num dia você quis ser 4 coisas, mas você não quis nada. Esse é o mero querer. Né? Um querer que surge, você vê uma coisa que é boa, mas que não mobiliza de verdade. E por último tem a abulia, que é quando você não quer mais nada, né? Que já é normalmente um sintoma de depressão até. Você já não quer mais nada na vida, né? Parece que a vida não tem sentido, a vida não tem gosto, nada vale a pena pra você. O que isso aqui tudo tem a ver? É o seguinte, só é possível agir com eficácia no 4º nível da vontade. Quando você transforma impulsos em decisões, quando você transforma meros quereres em decisões fortes, firmes, e que implicam um sacrifício. Toda coisa que presta implica um sacrifício. Não dá pra você ser casado com 15 mulheres. Quando você se casa com uma mulher, você tá dizendo não pra todas as outras. Não dá pra você ter 900 profissões. Você pode ter o conhecimento de múltiplas profissões, mas vai ter uma coisa que vai te mover mais do que todas as outras. Né? E aí, essa coisa que vai te mover mais do que todas as outras é o que vai ser o seu principal sustento, né? A sua principal fonte de renda. Não dá pra você ser ao mesmo tempo policial, médico, padre, tá entendendo? Você até pode ser um padre capelão militar, por exemplo, né? Você pode ser médico militar, você pode ser médico da polícia, você pode ser padre capelão da polícia, mas ainda assim, você é padre, entende? Aqui que tá a coisa, né? Você é médico e você atua na polícia, você é médico e você atua na Forças Armadas, e assim vai. Então você tem um centro, você decide aquele negócio, você faz aquilo e aquilo ali é o ponto principal da tua vida. Essa capacidade de mobilizar a sua vontade
é o que mata a procrastinação. É essa capacidade de mobilizar a sua vontade, tomar uma decisão firme, consciente, na qual você olha para todo o resto e diz: essas outras coisas podem até ser boas, mas eu quero isso aqui e eu vou me sacrificar por isso aqui. Eu vou aceitar o sofrimento inerente a isso aqui e vou fazer isso aqui acontecer. É isso o que mata a procrastinação. Porque quando você entra nisso, vamos lembrar do Maurice Blundell, você acabou de entender como é que funciona a ação humana de verdade. Você entendeu a vontade humana dialética. De um ponto baixo, né, outras coisas te convidam, certas necessidades surgem, mas essas necessidades elas são absorvidas pela vontade superior. Então, quando você está cansado do estudo, como você está estudando por um ideal superior, você está estudando porque você tomou a determinada determinação, você tomou a firme decisão de ser médico. Vamos pegar esse exemplo. Então, você está estudando, você se sente cansado, mas isso não te para, porque você sabe o que você está fazendo. E essa vontade inferior não é forte o suficiente para te atrapalhar. Você tem uma vontade superior que integra aquilo num eixo narrativo. E esse eixo narrativo tem um sentido, tem um propósito. Você vê um motivo para fazer aquilo. Entende? Tá ficando claro isso agora? Então não adianta você tentar usar uma técnica, um hack, isso, aquilo, enquanto você não entender como que você mobiliza a sua vontade. O problema da procrastinação é um problema de falta de vontade. E essa falta de vontade, ela surge exatamente quando você está preso só nas vontades inferiores. Só na vontadezinha mais baixa, meio animalesca mesmo. Você só cumpre essas vontades inferiores, porque não tem nada superior que mobilize a sua vida num eixo narrativo que faça você caminhar na direção de alguma coisa. Então, como é que eu me curo do problema da procrastinação, Matheus? Eu começo a desenvolver ideais, aspirações nobres, que elevam, que engrandeçam a minha alma, que façam com que eu olhe para aquilo, meu olho brilhe, eu falo, eu quero ser isso. Muito mais do que ter alguma coisa, eu quero ser esse negócio aqui. Eu quero ser esse tipo de ser humano. E aí você começa a vencer dia após isso, uma vez que você está olhando, você está caminhando na direção daquele ideal, você começa a criar metas concretas para cada um dos seus dias, para poder vencer esse ímpeto das vontades inferiores de te manter paralisado somente nelas. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você com mais profundidade no nosso workshop, O Fim da Autossabotagem. Esse workshop vai ser uma sessão de treino, vai ter mais ou menos 2 horas, nas quais eu vou esclarecer para você tudo isso relativo à autossabotagem. Como que funciona a sua vontade de verdade, quais são as bases de uma ação eficaz, como que você para de ficar o tempo todo distraído, desfocado. Eu vou passar uma série de exercícios, vai ser uma aula, né, em que eu só vou expor. Você vai ter uma série de exercícios, você vai poder tirar dúvidas comigo. E uma vez que você dominou esse conteúdo, uma vez que você dominou essa lógica, você entendeu como é que funciona, eu garanto pra você. Você vai continuar tendo problema com procrastinação, mas você vai saber combater. É impossível você sumir com a procrastinação. Assim como é impossível você sumir com a tentação, né, pecaminosa, por exemplo. Assim como é impossível você sumir com sono. Assim como é impossível você sumir com cansaço. Não dá. Essas coisas acontecem mesmo. Mas você vai saber combater. Você não vai ser mais escravo disso. E eu quero te ajudar nesse workshop. Então, entra aqui na descrição, no link, faça sua matrícula no workshop e a gente se encontra amanhã. Se você não puder participar amanhã, não tem problema, faça sua matrícula de um jeito ou de outro, porque a gravação do workshop ficará disponível para sempre para você. Vai ficar disponível de forma vitalícia para você na área de membros que eu criei para isso. Forte abraço, fica com Deus, até amanhã no workshop e até o próximo vídeo.